Fala galera, beleza? Eu sou o professor Evandro Ávila, vamos dar continuidade ao nosso curso de Cálculo 1. Na aula passada a gente começou a falar um pouco sobre derivadas, esse tópico importantíssimo dentro do nosso curso. Na aula de hoje, ainda sobre derivadas, a gente vai falar um pouco sobre o cálculo da derivada por meio da definição que nós fizemos na aula passada, ok? Qualquer dúvida, críticas, sugestões, envie mensagem para o e-mail que aparece na tela, nossa página no Instagram ou nosso canal no YouTube. Vamos lá. Na aula passada, a gente viu que a derivada da função, um ponto, nada mais é do que o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função naquele ponto. E poderia ser dada por meio de um limite de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX, quando ΔX tende a zero. Ok? Então a gente entendeu que estudar derivadas é estudar limites. O cálculo da derivada vai sair por meio de limites. Bom, olha um exemplo. Determine o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função, ou seja, determine a derivada da função f de x igual a x² menos 5x mais 6 no ponto, a importância de se definir em que ponto você quer estudar essa derivada, já que a taxa de variação, obviamente, ela é variável nos respectivos valores de x, ok? Então é importante que você defina em que momento você está calculando a derivada. No ponto x igual a 7 e y igual a 20. Interprete o resultado. Então o nosso objetivo é achar o coeficiente angular da reta tangente em x igual a 7, beleza? Bom, vou fazer isso. Limite de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX quando ΔX tende a zero. Substituo na minha função. No lugar do x eu coloco x mais ΔX. A ideia aqui de composta de funções, né, pessoal? Bem simples. Chamar atenção para uma fonte de erro muito grande no nosso curso, que é, na expressão pede para fazer menos f de x. Ou seja, esse menos vem alterando o sinal de toda a sua função. Então fica menos x² mais 5x menos o 6. Atenção a esse detalhe, ok? Faço o limite, abro, desenvolvo o produto notável x mais ΔX ao quadrado, simplifico e simplesmente chego em limite de 2x mais ΔX menos 5, quando ΔX tende a zero. Obviamente, esse resultado dará 2x menos 5. É o ΔX que tende a zero. É ele a variável. Ok? Bom, essa é a derivada da função em qualquer ponto x. 2x menos 5. No ponto x igual a 7, que é o ponto onde o exercício pede para que eu estude, a resposta dá 9. Qual é a interpretação desse resultado? É que quando a variável x estiver se aproximando de 7, a variável y estará aumentando a uma taxa de 9 unidades por unidade de x. Mais uma vez, repara que eu defino o momento que eu estou calculando a derivada em x igual a 7, a variável y estará aumentando porque o seu valor deu positivo, a taxa, o coeficiente angular, é a variação de y por unidade de x. Ok? Bom, vamos a um novo exemplo? Te dou uma nova função, peço para você calcular a derivada da função em qualquer ponto x. Repare que aqui é uma cúbica, então você vai precisar desenvolver x mais ΔX elevado ao cubo, É um desenvolvimento um tanto quanto trabalhoso, é importante você assistir nossas aulas de fatoração e produtos notáveis para lembrar como faz essa ideia, tá bom? Desenvolvo, repare que é um cálculo um tanto quanto grande, simplifico as expressões e chego em simplesmente limite de 3x² mais 3x ΔX mais ΔX ao quadrado menos 8x menos 4 ΔX mais 3 quando ΔX tende a zero. Quando ΔX tende a zero, a resposta dará simplesmente 3x² menos 8x mais 3. Esse é o valor da derivada da função
em qualquer ponto x. Beleza? Então, se você quiser calcular a taxa de variação no instante x igual a 2, basta substituir x por 2. Se você quer calcular a taxa de variação em x igual a menos 5, basta jogar x igual a menos 5 e achar o seu resultado e interpretar. Ok, pessoal? Bom, por fim, um outro exemplo, f de x igual a seno de x. Qual que é a sua derivada? Então, no lugar do x, eu coloco x mais Δx. Repara que, mais uma vez, para desenvolver esse seno de x mais Δx, vou precisar dos conceitos de funções trigonométricas. É importantíssimo você ir lá e relembrar a aula de identidades trigonométricas, funções trigonométricas, para que você possa entender melhor como que foi aberto esse limite, ok? Resolvo, faço algumas manipulações algébricas simples, chego em alguns limites fundamentais do cálculo, que a gente já estudou, né? E perceba que a resposta dará cosseno de x. Então, a derivada da função seno de x é cosseno de x. Beleza? Se eu quiser calcular o coeficiente angular da função seno de x em qualquer ponto x, basta fazer cosseno de x. Certo? Bom, pessoal, esse é o uso de limites para o cálculo das derivadas. A gente tentou trabalhar aqui a sua forma em algumas expressões quadráticas, funções cúbicas e uma função trigonométrica, para que você possa perceber o quanto é trabalhoso o cálculo das derivadas por meio da sua definição. Ok? Essa é a origem da fórmula de derivadas. Bons estudos, até a nossa próxima aula. Valeu!